Hoje nós estamos morando aqui na Grande Florianópolis e nós nunca havíamos pisado os pés aqui. Quando aconteceu ali o fato de que o Joanilson foi demitido, é que a mão de obra lá é muito desvalorizada. A cidade é uma cidade que tem um índice de violência bem grande. Fala, gente! Iniciando mais um vídeo aqui pro canal com a parte 2 do porquê que nós viemos morar em Santa Catarina. Se você ainda não assistiu a parte 1, eu te convido, está um vídeo anterior a esse, fala ali porquê que nós saímos de Belém. Nós morávamos ali na Grande Belém, Ananindeua, e viemos para Santa Catarina em junho de 2023. E agora eu vou contar para vocês o que nos levou a sair de Ananindeua e vir para Santa Catarina. Hoje nós estamos morando aqui na Grande Florianópolis. Então Florianópolis, assim como Belém, é a capital ali, e ao redor tem várias cidades, né, na região metropolitana. E nós moramos em Palhoça, que é, né, uma dessas cidades que fica colada na Grande Florianópolis. Gente, quando aconteceu ali o fato de que o Joanilson foi demitido, ele chegou em casa me falando, nós ficamos pensando, bom, nós havíamos orado, era o que nós estávamos esperando em Deus, mas nós não sabíamos em que tempo isso aconteceria. Então ali em abril de 2023, quando ele foi demitido, até nós virmos, passou abril, maio, junho, julho, passou 2 meses, na verdade, né? Nós chegamos no último dia do mês de junho, iniciando ali julho, e no inverno. Algumas coisas precisam ser pontuadas nesse vídeo. Bom, antes de nós virmos para Santa Catarina, nós nunca havíamos pisado os pés aqui. Acreditem, realmente esse foi um dos desafios maiores, né? Você chegar em um lugar que você não conhece absolutamente. Nós nunca tínhamos vindo passar férias, passear, nada disso. Mas havia um ponto, a minha irmã já morava aqui na região sul, então ela morava no Rio Grande do Sul, ali em Novo Hamburgo, é também região metropolitana de Porto Alegre. Então quando a gente pensou assim, bom, você foi demitido, nós vamos ter aquele tempo ali de seguro-desemprego, de pensar no que vai fazer nos próximos passos, a gente já tinha certo algo. Se nós estávamos orando para Deus dar uma resposta com relação ali ao emprego do Joanilson, e nós também já havíamos pontuado algumas coisas nas nossas orações que eram, nós não gostaríamos de continuar na nossa região, lá no Pará. Por quê? Existem alguns pontos que eu acho que quem sai do Pará para imigrar para outros estados vai concordar comigo. É que a mão de obra lá é muito desvalorizada. A cidade é uma cidade que tem um índice de violência bem grande. E acaba que isso é impactante quando você tem uma família, você quer criar seus filhos. E isso pra gente é muito importante. Então nós já pensávamos assim, bom, se isso um dia acontecer, o Joanilson for demitido, nós não vamos ficar aqui, né, no Pará. Então esse era o nosso primeiro pensamento, de não querer ficar lá. Pra onde nós vamos, o que vamos fazer. E isso pra gente é muito importante, ter um direcionamento que venha de Deus, porque pra gente é relevante. Então nós começamos a avaliar alguns pontos para apresentar para Deus. Então colocamos o Rio Grande do Sul, que era onde a minha irmã já estava, e isso para mim facilitaria algumas coisas. Eu já teria onde chegar, onde ficar, até me estabelecer, ver bairro para morar, casa para morar. Enfim, todas essas coisas que são importantes, escola para o Joshua. E o Joanilson ter pelo menos um local que ele tivesse demanda da mão de obra que ele faz, né? Ele é técnico em mecânica industrial, então ele precisaria ter um local que tivesse essa demanda. E aí nós começamos a cogitar, e também muito recentemente tem, né, um casal de amigos nossos que haviam vindo para Santa Catarina, no estado. Eles estavam há 5 meses no estado de Santa Catarina e estavam amando. Ele já tinha vindo com o emprego certo, enfim.
era outra realidade, mas nós conversamos com eles para perguntar. E temos também um casal de amigos nossos que estão aqui em Santa Catarina, só que já é outra cidade, é Navegantes, e também tínhamos conversado com eles. Então começamos a conversar com pessoas que estavam aqui já na região sul. E na nossa cabeça, essa informação é muito importante para quem está pensando em migrar para cá, para a região sul. Na nossa cabeça, toda a região sul, ela, assim, tinha muitos pontos em favor, sabe? A gente pensava, bom, é a região sul, é mais desenvolvida, tem emprego, tem segurança, tem escola boa e todas essas coisas. Na minha cabeça era assim que funcionava. Só que a realidade é bem diferente, tá? E essas informações, eu não sei se encontra-se tão claramente aqui nas redes sociais, aqui no caso no YouTube, de forma clara, porque pra mim, apesar de eu não ter feito pesquisa muito no YouTube, eu fiz algumas, eu não tinha noção. Então, por exemplo, vocês viram, né? Eu acredito que muitos aqui viram a questão que aconteceu ali no Rio Grande do Sul recentemente, né? De todas as cheias. E isso não era uma coisa que acontecia na minha cabeça. Pra mim, isso não acontecia aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no sul, né? No sul do país. Só que acontece. E é muito comum. Santa Catarina é muito afetado pelas cheias, enchentes. E isso é algo muito preocupante. Eu já passei situações aqui bem complicadas, medo realmente do que poderia acontecer. Eu vou até ver se eu faço ou um outro vídeo ou eu deixo alguns takes aqui para vocês verem a situação. E isso para mim não era uma informação que eu tinha. E quando nós estávamos na decisão de onde nós viríamos morar, ali que Rio Grande do Sul estava muito na minha perspectiva, uma coisa que a minha irmã não quis me falar foi a realidade de lá. Mas por quê? Ela não quis me falar porque ela não queria que isso fosse... que eu pensasse que ela não queria que eu fosse pra lá, sabe? Então ela meio que deixou eu fazer minhas pesquisas, deixou eu buscar as minhas informações pra tomar a minha decisão, porque ela ia me receber da mesma forma, ia me acolher, mas ela queria que eu tomasse a minha decisão não pautada, porque eu não conhecia nenhum dos lugares, eu não conhecia nem o Rio Grande do Sul e nem Santa Catarina, mas ela não queria que eu pautasse, talvez numa opinião dela, porque poderia ser só a observação dela. Mas assim, depois que a gente chegou, que a gente foi conhecer Porto Alegre, que é a capital, o Rio Grande do Sul, eu confesso que eu fiquei bem impactada. A capital, né, Porto Alegre, é uma capital mais violenta, tem índices assim de segurança, né, baixos ali, por muita violência mesmo. Não é como Santa Catarina. Gente, Santa Catarina parece assim que tá fora da realidade do Brasil, de verdade. Eu conheço algumas cidades, não conheço muitas, como São Paulo, já tive a oportunidade de ir em Brasília, já morei em Manaus, já morei ali na Grande Belém. Então, assim, Santa Catarina ela é fora do comum. O estado como um todo e a capital também de Florianópolis. Antes, né, quando eu comecei a pesquisar aqui, Santa Catarina, eu comecei a ver escolas particulares. Gente, é muito caro. É muito caro. É surreal. Coisa que lá na escola que o Jorge estudava em Ananindeua, era o SESI, uma das melhores escolas que se tem. Nós, por ser indústria, pagávamos ali uma média de R$350. A mensalidade normal na época era uns 580, quem tipo não tinha subsídio da indústria. E quando eu fui pesquisar o SESI aqui, simplesmente a mensalidade era 1.300 e pouco. Só para um turno. Se ele fosse para 2 turnos, era coisa ali de 1.800, R$2.000. Surreal. Eu ficava, meu Deus, salário mínimo 1.400, como é que a pessoa vai... Tipo, não tem como. É claro que apesar de o Joanilson ser profissional, ele não ganha salário mínimo, mas eu ficava... Fui fazendo conta, vai pagar aluguel, vai pagar escola? Não, isso daí não vai dar certo. E então, com relação à escola, tá? Foi um ponto. E aí, pois então nós pensamos assim, como nós vamos chegar, se estabelecer, ver onde nós vamos morar, bora matricular ele em uma escola pública perto de casa,
porque a gente já poupa com o transporte. Ah, e outro detalhe, ele ganhou todo o material. Ele chegou, ele ganhou todo o material dele da Faber-Castell. Material, assim, maravilhoso. Caderno, eu não comprei nada. Eu não tive despesa nenhuma com relação ao Joshua quando a gente chegou aqui da escola. 6h30 depois. Então, continuando o vídeo, gente, já saí aqui do meu horário de trabalho e vou continuar compartilhando aqui com vocês. Eu tava falando da escola do Joshua, né? Então, foi dessa forma que nós decidimos quando nós chegamos, né? Então, ele foi pra escola pública, ficou por 6 meses e o ensino, assim, eu senti, tá? Foi a minha realidade naquele momento. Um ensino mais fraco, um ensino inferior, mas na escola pública, tá? Foi na escola que foi a primeira ali que ele ficou. Então, né, voltando ali, o que nos fez tomar a decisão por vir para Santa Catarina, mesmo a gente não conhecendo? É que, como eu queria ir para o Rio Grande do Sul, por ter a minha irmã lá, por ter alguém que ia me recepcionar, eu não conhecia nada, isso pra mim era uma segurança, mas Deus não tava querendo desse jeito, né? Porque não deu certo pra gente ir pra lá. Então, como um casal de amigos nossos, né, estavam já aqui na região de Florianópolis, que era onde o Joanilson queria. Ele queria vir por conta de praia, por causa do litoral, ele gosta, então ele... Bom, e ele pensou assim, já que nós vamos pro sul, e o sul é frio, eu quero pelo menos um lugar que tenha praia. Outro ponto que eu quero falar, que aqui a qualidade de vida, ela é maravilhosa, segurança, e isso é um ponto também. Se você pensa em se mudar para Santa Catarina, para qualquer região que seja aqui a segurança funciona. Tá aqui um ponto que eu acho que de fato precisa ser muito valorizado. Eu sou muito grata por estar aqui, porque a segurança de fato funciona. E se algo que a gente pensava, e eu confesso que nós também não chegamos a investigar mais fundo, tá? Nós não chegamos a investigar mais fundo a questão de aluguel. Apesar que os nossos amigos que nos receberam, eles já tinham nos falado, né, que o aluguel era algo assim que consumia um pouco mais ali do valor, né, do seu valor mensal, mas que ia ser algo necessário. Lá nós estávamos com o nosso apartamento próprio, a gente só pagava a parcela, que honestamente era bem irrisória, perto de um valor de um aluguel. Não tinha o que ser feito, nós precisaríamos arcar com essa despesa. Então a gente pensou, o Joanilson veio com o seguro-desemprego dele, nós estávamos ali com os valores que ele havia recebido de rescisão e nos organizamos para vir. No primeiro momento, algo que foi até uma direção assim que a gente entendeu como uma resposta de Deus, foi que esse casal de amigos nossos abriram as portas da casa deles para nos receber, nos deram ali o tempo que fosse necessário para que a gente pudesse se organizar, para que a gente pudesse achar um local pra gente, né? Se organizar com relação à escola, bairro, tudo isso. Mas algo muito importante também que eu quero frisar, que nós não viemos de favor, né? Desde o primeiro momento que a gente chegou, nós nos propusemos, porque pra gente isso era importante. Então nós, quando chegamos, mesmo eles nos recebendo e não nos cobrando nada por isso, tá? Nós saímos de lá, eles não nos cobraram nada e nem falaram, que aí a gente cobra vocês, nada disso. Mas quando nós chegamos aqui, nós, né, colocamos isso. Que nós iríamos ficar ali na casa deles, mas que eles pudessem ver um valor que fosse adequado para também custear aquilo que a gente iria estar ali. A gente não queria ficar de graça, né? Isso não é confortável pra gente, então... E aí foi que nós propusemos que se eles aceitassem que a gente ficasse ali com eles, né, naquele momento, até nós nos organizarmos, principalmente com relação a emprego, onde iríamos trabalhar, para poder sim definir um local que a gente ia se fixar, que eles dividissem o aluguel com a gente, né? Nós dividíssemos o aluguel com eles, no caso. Então, foi que aí a gente propôs isso, eles aceitaram. Isso foi muito bom pra gente, porque foi uma ajuda enorme quando a gente chegou. Nossa, foi maravilhoso, de fato.
E aí nós, né, rachamos ali no aluguel, nas despesas, energia, água, enfim. Tudo que uma casa, ela precisa, tudo que você precisa para ter ali uma casa, né, para morar nesse primeiro momento que você chega. E olha, aqui fica uma dica, se de fato você tá querendo ir embora da sua cidade, se mudar, é muito desafiador nesse sentido. E aqui em Santa Catarina em específico, principalmente essa parte de aluguel, é bem desafiador. Eles pedem caução, eles pedem depósito, fiscalizam teu nome se tá sujo. Então assim, pense bem, analise e procure bem. E aqui tem uma coisa que você precisa olhar. Eu acho que falei um pouquinho antes no vídeo, porque eu tô gravando em duas partes. Eu saí do trabalho agora, não sei se o que eu gravei na parte anterior, se eu falei sobre isso. Então, por exemplo, as cheias. Tem bairros que enchem aqui. Gente, então se você tiver pro seu trabalho e der uma chuva, um temporal e encher a tua rua, pode ser que tu não consigas voltar pra tua casa naquele momento. Entendeu? Então tu vai ter que esperar ali a chuva baixar, a água baixar. Se você mora em térreo, corre o risco da água entrar na tua casa assim você perder suas coisas. Então isso é bem perigoso, isso é bem assim, complicado aqui. Então quando a gente chega, a gente não tem essa noção, a gente não tem esse assunto tão falado, né? Pelo menos quem mora fora. Então isso é bem importante, eu acho que de se falar. Então foi isso, né? Estávamos lá em Ananindeua, muito bem. Jonilson foi demitido, começamos a avaliar onde que nós queríamos ir, para onde nós queríamos ir. Pensamos em ir para o Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, que a minha irmã mora lá, mas não era o propósito de Deus. Então, com esses amigos que nós tínhamos aqui, conversamos, e foi que Deus abriu as portas para que nós viéssemos para cá, para Santa Catarina, mais precisamente na Grande Florianópolis, e estamos bem. Agora nós estamos há 1 ano e meio, nós chegamos em junho, final de junho. Na verdade, nós vamos fazer 2 anos em junho, final de junho, faremos 2 anos aqui em Santa Catarina, e passa muito rápido. Passa muito rápido. Depois eu quero me aprofundar um pouquinho, eu vou trazer vídeos talvez que eu vá falar de aluguel mais detalhadamente, custo de vida mais detalhadamente. Mas é isso, gente, eu acho que o vídeo ficou bem legal, bem completo. Eu acredito que eu trouxe informações bem relevantes e principalmente o que nos levou, né, a tomar essa decisão de vir para Santa Catarina, para Grande Florianópolis. Eu creio assim que Deus, ele foi muito bondoso conosco, nos direcionando para que a gente viesse para esse lugar, porque aqui nós temos, né, refeito a nossa vida, tido novas perspectivas, temos crescido espiritualmente, porque também esse fator era importante pra gente. Nós temos uma igreja local, que já era a mesma denominação que nós fazemos parte lá em Ananindeua. Estamos servindo na nossa igreja local, ativos, que isso era relevante pra gente, sempre foi. Então poder continuar aquilo que nós já fazíamos, que era importante pra gente, independente de onde a gente estivesse, foi muito importante também. Então tomar essa decisão de vir para Santa Catarina foi maravilhoso. Eu espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido os meus pontos, que você tenha gostado. E é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o teu like, deixa um comentário aqui pra mim também, faz uma pergunta, pra mim vai ser muito importante. E fica com Deus. Tchau! E também, possivelmente, eu vou fazer uma parte 3. Aí eu já vou falar de custos. Talvez eu possa falar um pouquinho do nosso custo de vida aqui, como é que foi para conseguir emprego, contar a nossa experiência como tem sido até agora. Beijo e tchau!